começou a escrever, parou e agora não consegue mais voltar? O que está acontecendo? Será que é o bloqueio criativo? Fala galera, o Rodrigo Moreira e aqui é o Como Tô Fazendo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o bloqueio criativo, ou melhor, o desbloqueio criativo. Por favor, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Vamos pro lado bom da coisa. Na minha prática aí, escrevendo livros, ouvindo pessoas, conversando com gente que também escreve com outros escritores, participando de alguns cursos também, workshops, o que eu fui percebendo que todo mundo sofria disso em algum momento essas pessoas paravam, eu já parei várias vezes por conta disso, e eu comecei a perceber, a aprender a lidar com esse tipo de situação. Eu identifiquei 3 coisas que eu considero bem importantes. Número 1, as nossas emoções. As emoções elas ajudam bastante, mas também atrapalham. E não é que, por exemplo, o medo ou a alegria decidem imperar e decidir o seu destino, não. O fato é que a gente precisamos usar as emoções, as nossas emoções a nosso favor. E geralmente é o medo que aparece nesse primeiro momento, quando você termina um livro ou começa ou tem uma ideia. É o medo de mostrar para alguém, de alguém te criticar, de alguém falar mal, de dizer que você não é bom. Cara, assim, isso vai acontecer, de fato, pode acontecer, mas a gente precisa correr riscos. Usando o medo a favor, ele é uma ferramenta, é uma ação muito importante, porque ele vai justamente te mostrar esse limite, né? Vai fazer você recuar um pouco, olhar o terreno onde você está pisando, se planejar melhor, pensar no que fazer, para não ser ali, né, massacrado pelas pessoas. Fato é, sempre vai ter gente que vai gostar, como vai ter gente que não vai gostar. É o mundo, né? Você, assim como todo mundo, corre esse risco. Então aceite isso. Risco sempre vai existir. De alguém não gostar. Você pode ser o melhor escritor do mundo, um fenômeno, um cara assim que vai revolucionar a literatura mundial. Mas, e aí? E se ninguém acha você? Como é que você faz? Para fazer qualquer coisa, sua profissão, independente da sua carreira, se é escritor ou não, você precisa de 2 coisas aí, né? Primeiro, dominar aquilo que você faz, né? Ser bom. Não tô falando ser excelente, porque aprender você sempre vai aprender ao longo da vida. Mas pelo menos conhecer algumas coisas para poder ali executar, iniciar a execução das suas atividades. E outro ponto é ser achado. Se ninguém te acha, meu amigo, como é que você vai conseguir, talvez, aí o destaque, a projeção que você quer, não é? Use o medo a seu favor para que ele não impeça você de ir, mas para que ele faça você parar na hora adequada, olhar, testar ambientes, conhecer pessoas que talvez possam lhe ajudar a botar o teu livro no mercado, a escrever, enfim, a terminar o seu projeto. Um exemplo muito prático disso é quando você procura no Facebook, por exemplo, páginas de escritor que ajuda outros, ou editora que ajuda não sei quem, escritores iniciantes, independentes, tem bastante disso lá. Talvez seja o espaço ideal para você começar a postar um texto, um parágrafo, iniciar por ali, começar por ali aos poucos. Até mesmo o Wattpad, que é uma rede social bem interessante para que você publique as suas histórias e dali já tem esse feedback. Vai sentindo, até porque as pessoas vão conhecendo um pouquinho da sua obra, vão dando aí esses feedbacks a você e você, naturalmente, vai aprimorando aí a sua técnica, a sua história e melhorando a forma como você entrega isso para quem você deseja, seja só para você mesmo, só para seus amigos ou para alguma editora. Número 2, mudar a sua forma de pensar, o seu mindset. Eu comecei a perceber que eu encarava a literatura, encarava a escrita como um hobby. Então, vou escrever só quando eu tiver tempo, quando eu não tiver trabalho nenhum para fazer, sei lá, quando eu tiver folgado. Só que aí, quando eu não tinha nada para fazer, geralmente eu queria ler alguma coisa, eu saía, ver, sei lá, uma série, TV, ou cinema, não sei, fazia tudo menos escrever. E aí eu vi uma vez, eu viajei e fui visitar a casa de um poeta que eu adoro, que é o Pablo Neruda, e lá eu, ouvindo, né, toda a história dele, na casa que hoje é um museu, eu vi ele dizendo assim que ele encarava a escrita, a literatura, como um ofício. E era um ofício, era uma profissão para ele. Então ele tinha uma agenda, ele acordava regularmente num tal horário, escrevia, parava, almoçava,
dormia tarde e tinha lá uma carga horária, uma jornada de trabalho durante o dia para escrever. E ali, caiu a minha ficha. Eu falei, cara, eu tô encarando a literatura como uma brincadeira e não, ela é uma profissão. Por mais que eu não ganhe, que eu não seja remunerado por isso, eu preciso mudar minha forma de pensar. E passei a encarar dessa forma, né? Eu criei uma rotina e eu escrevo hoje, todos os dias, toda semana, mas eu entro em contato com a minha obra sempre. Então eu mudei a forma como eu penso. Eu encaro hoje a literatura não só como um hobby, que é um prazer, é claro, né? Uma diversão, é uma brincadeira para mim também, mas é uma coisa séria, é uma carreira, é uma profissão. Eu sou escritor e ponto. Mudança de mindset. E o número 3 é o método. Esse é um pouquinho mais longo, vou detalhar aqui para vocês. Eu fui percebendo aí com o passar do tempo. Quando eu começava a escrever, tento, na verdade, responder a 3 perguntas. O que, por quê e como. O que é esse o quê? O que eu quero escrever? Não é aquela ideia que vem à tua cabeça e você simplesmente decide torná-la real, né? Colocar ali no papel, escrever. Ponto de atenção, ideia não é patenteada, então pode ser que um ser humano qualquer aí em determinado lugar do mundo tenha a mesma ideia que você ou muito próxima, então não adianta reclamar. Se você não tirou ela do papel, se você não escreveu, se você não botou ali a máquina para trabalhar, meu amigo, não dá para reclamar. Eu ouvi uma vez, eu participei de um workshop do Fábio Yabu, ele falou assim que ideias são problemas disfarçados de solução e faz todo sentido, né? Quantas ideias você tem durante o seu dia e quantas realmente você coloca em prática? Então pense aí nesse o quê? O que você quer escrever, que tipo de história, gênero, em qual universo vai passar e comece a desenhar. Então essa é a primeira pergunta a ser respondida. A segunda pergunta é o porquê. Por que eu quero escrever essa história? Qual é a minha motivação para isso? Que mensagem eu quero passar para os leitores e principalmente o que eu quero contar um pouquinho, né, sobre mim, porque qualquer obra, seja ela escrita, musical, seja um teatro, uma obra pintada, esculpida, ela é sempre uma projeção de quem a faz, né, de quem a cria. Então sempre tem alguma coisa nossa ali no meio, né? O que você quer contar com ela? Por exemplo, uma história que eu adoro, que é o melhor filme para mim de todos os tempos, que traz a seguinte premissa: eu gostaria muito de voltar no tempo e estudar na escola que o meu pai estudou, que meus pais estudaram. What? You're George McFly. E por que é importante você saber por que você quer falar aquilo, qual mensagem você quer transmitir? Porque tudo que você fizer depois vai se ligar a isso. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu começo a escrever um capítulo, pode estar lá no final já, no último. Eu olho para aquilo, eu leio, releio e olho para o meu objetivo. Falo, putz, será que isso está conectado? Será que realmente eu queria falar que o cara tinha que vender abobrinha na feira, mas eu estou falando que agora ele vai vender açaí na praia? Tem alguma coisa a ver? De repente eu mudei tanto assim o foco. É claro, as histórias acabam sendo aí orgânicas, né? Praticamente ganham vida e você vai sentindo a mudança enquanto você escreve. Mas sempre tenha esse guia, esse objetivo central ali traçado. Por que eu quero contar essa história? O que essa história quer dizer para mim, quer dizer para as pessoas? É importante, eu pelo menos considero muito importante ter esse início aí, ter esse objetivo para me guiar. Agora eu já tenho a ideia, sei por que eu quero contar essa história e é hora de botar a mão na massa, né? Vamos lá então. Primeira coisa que eu faço é construir uma sinopse, algo geral assim sobre o livro, dar meio ali que o começo, meio e fim da história. Né? Eu gosto pelo menos de saber como a história, mais que como ela vai começar, qual é o final dela. Não precisa ser em detalhes não, pode ser o cara sentou num banco de um ponto de ônibus e esse é o começo, né? Aí no meio ele começa a encontrar com pessoas ali enquanto espera esse ônibus e vai contando uma história aqui ou a outra e por meio dessa história você percebe que ele presencia aí grande parte, uma boa parte pelo menos, na história dos Estados Unidos no século XX. Né? E o final, de repente, pode ser ele reencontrando o grande amor da sua vida. Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. Pode ser assim, né? Dá um overview aí, uma coisa rápida, só para você ter já a imagem mental dessa história em construção. Depois que eu tenho esse geralzão, aí eu vou detalhar mais ainda, pelo menos assim eu gosto de fazer. Eu vou fazendo sinopses dos capítulos.
Claro, puxa, pode ser que eu determine lá que vou ter 5 e de repente escrevendo eu perceba que pode aumentar, pode, sei lá, ir para 10, posso até diminuir. Eu te falei, a história acaba sendo orgânica e a gente vai perceber isso no momento ali, no momento da escrita mesmo, né? Quando você começar a botar a mão na massa. Mas inicialmente é importante, eu pelo menos considero você fazer isso. Então eu começo a escrever, a esmiuçar um pouquinho essas historinhas, defino lá o capítulo 1, 2, 3, 4, dou ali um título provisório e escrevo o que eu quero contar nesses capítulos, né? O que vai acontecer, quem fulano vai encontrar naquele momento, o que vai rolar em cada um. Detalhe bem para deixar a coisa bem explicadinha e sempre que eu puder eu recorrer a isso para não me perder e para lembrar de algum detalhe que seja importante, até mesmo se eu quiser tirar, cortar alguma coisa da história. Para me ajudar, eu utilizo uma ferramenta que é bem interessante, chama Mind Map. Você pode encontrar, pode baixar gratuitamente, existem, pelo menos eu conheço 2 softwares, o FreeMind e o Xmind. Se você acha facinho, dá para baixar e usar. Eu vou mostrar aí para vocês como é que funciona. Vocês podem ver aqui tem o título do livro e o porquê eu quero contar essa história. Porque eu acredito que o ser humano é bom. Aí eu faço aqui, defino alguns capítulos, uma quantidade, coloco aqui a sinopse, né, do primeiro capítulo, do trabalho para casa e vice-versa, escrevo, em linhas gerais, o que eu quero contar nesse primeiro capítulo. E assim eu sigo para todos os outros. Então, usando isso, vocês perceberam aí que tem, né, tudo está conectado, está ligado um no outro, é fácil, é visual, né, uma ferramenta bem interessante e que me ajuda no meu dia a dia a sempre me manter antenado com a história toda, né, com o todo. Beleza, então. Então já escrevi, desenhei, tá tudo bonitinho, tem toda a estrutura legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pesquisar. Eu vou ler, vou assistir filmes, vou assistir séries, vou dar uma pesquisada ali no Google. Se puder, vou viajar também, dependendo do cenário, o que eu queira buscar, né? As pessoas, o tipo de história. Enfim, eu vou procurar um meio de chegar a esse lugar. Eu gosto bastante de sair na rua e gosto principalmente de observar pessoas. Conversar também, mas principalmente de observar. Porque o que mais me atrai é a forma como as pessoas conversam, como elas falam. Ninguém conversa e diz bonitinho, falo, pronuncio o português certinho. Rola aí pra nós, tem sotaque, tem gíria, tem uma porrada de coisa. Então é legal você pegar isso daí. Dependendo do contexto que a sua história passar, se for uma história de época, é interessante você pesquisar como as pessoas falavam há 200, 300 anos atrás, mas se é uma história atual, se isso passa hoje, cara, a rua tá aí, eu diria que pelo menos é o meu melhor forma de pesquisar. Tá ali, andar de ônibus, no metrô, andar pela rua, na padaria, na farmácia, tudo ali é uma realidade, é alguma coisa muito próxima que pode te dar referência, que pode te dar insumo para a tua história. Então, pesquise, visite locais, leia livros, consuma bastante conteúdo e não deixe de fazer o mais simples, que é bater perna na rua, que isso te ajuda bastante também. Beleza, Rodrigão, tô arregaçando, cara. Comecei, já fiz a pesquisa, tenho tudo redondinho, as sinopses e tal. E agora, cara, vou escrever, começando a minha história, mas assim, não consigo escrever todo dia, porque eu acordo muito cedo, chego muito tarde e é meio pauleira pra mim. Eu só tenho final de semana, ou algumas horinhas no começo da manhã, ou mais pro final da noite mesmo. Bom, se for isso, algumas respostas você já tem, né? Ou acorda um pouco mais cedo, ou dorme um pouco mais tarde, ou o próprio final de semana mesmo aí adentro para você poder dar continuidade e concluir aquilo que você começou a escrever. Mas, algumas pessoas dizem, tenha contato todos os dias com a sua obra, escreva, nem que seja um parágrafo. Importante, faça isso. Acho que assim, um parágrafo não vai tomar muito tempo do seu dia, né? Muito tempo em geral e é fácil de fazer. Mas ainda assim, tem gente que não considera isso uma parada legal, né? Não, eu quero sentar e escrever, cara, e ir embora. Se você não tem um tempo, vamos lá. Estamos falando aí de falta de tempo, é interessante você gerir o seu tempo. Então vai escrever ali um parágrafo, ou então tem uma técnica que eu acho bem interessante, chama-se técnica Pomodoro. Você marca ali um tempo de 25 minutos e escreve durante esses 25 minutos. Termina o tempo, dá um break, faz ali uma pausa, uns 5, 10 minutos, volta a escrever nesses mesmos 25 minutos. Se você tem aí só esse tempinho durante o seu dia, então não faz mal. Aproveita esses 25 minutos do seu dia para poder escrever. Rodrigo, não dá nem 25 minutos, nem muito menos
para escrever um parágrafo, eu sou muito ansioso, não consigo me concentrar, se eu já me bloqueio se eu pensar que eu tenho que escrever só uma linha. Então vamos lá, calma lá, lembra das emoções, né? Por favor, ansiedade aí te consumindo, etc. Então vamos lá. Eu descobri que eu consigo manter contato com a minha obra mesmo que eu não sente ali, abra o notebook e escreva páginas e mais páginas por dia, ou 25 minutos, ou só um parágrafo. Eu sempre tenho à mão um bloquinho, uma caneta, um lápis, quando eu estou na rua, ou o celular mesmo, bloquinho de notas ali, o smartphone, e as ideias elas vêm, né? Simplesmente vêm a todo momento. Quando você está engajado ali, quando você está escrevendo, elas vão acontecer, vão aparecer. Então use esse recurso. Mesmo que você não consiga escrever, né, do começo, meio e fim, fazer isso, vai anotando. Pensou em uma coisa que não é nem no capítulo que você deixou em aberto, mas já pensando no final, anota isso também. As referências, se você estiver na rua e perceber alguma coisa que te ajude a compor um cenário, por exemplo, já escreve, já bota ali 2 dedinhos, tal, escrevendo, ou pega o bloquinho, a caneta e vai anotando. Assim você também mantém contato com a sua obra. Então eu percebi que dá para fazer isso. Talvez não seja a melhor forma, o ideal, né? Porque o ideal é você sentar e escrever de uma vez o seu livro, mas assim pelo menos você se mantém em contato com a sua história e evita perder o rumo ali do negócio e desanimar, não escrever mais, até mesmo nem lembrar do que está acontecendo. E agora, para fechar esse método, essa é a parte que eu considero a mais importante. Sim, suprassumo da parada toda. Faça do seu jeito. Do seu jeito e só seu. E por que eu estou falando isso? Faça do seu jeito. Bom, esse aqui, tudo isso que eu falei, que eu disse até agora, é a forma como eu faço, como eu estou fazendo. E vocês provavelmente perceberam que é um jeito bem metódico, bem detalhado e tudo mais, né? É a forma como eu uso para não me perder. Se eu tiver que parar por um tempo muito longo e precisar voltar para a história, vai ser mais fácil de eu me achar, sem ter que ler lá do primeiro até o 15º capítulo, né? Tudo isso que eu já escrevi, para poder me encontrar e poder engatar ali na história outra vez. Consequentemente, se eu tenho ali a coisa esmiuçada, mais trabalhada, mais detalhada, é mais difícil do bloqueio me pegar, porque pelo menos eu consigo me orientar. Falei um monte de coisa, então pode ser que você se aproprie de todo esse conteúdo que eu estou falando, teste algumas coisas e entenda que o melhor para você, de repente, é fazer só uma sinopse geral e sem necessidade de detalhar os capítulos, né, do início ao fim. Beleza, é o seu jeito, funciona para você? Manda ver, cara. É dessa forma que a coisa tem que ser feita. A grande sacada é essa, né? Aí que a mágica acontece. É quando você se apropria de um conceito, de um método, de um conteúdo, incorpora isso na sua rotina e vai testando, vai customizando, e dali você tira uma coisa, acrescenta outra, vai fazendo do seu jeito, até que a forma comece a fluir e você, sabe, não tenha mais trabalho algum para fazer, porque você encontrou o seu ideal, o seu jeitinho ali bacana de fazer. Então vamos lá, recapitulando. Número 1. As emoções, como usar a favor as nossas emoções para que a gente não se trave, não tenha medo, por exemplo, ou não se empolgue demais, né? Aquela confiança, autoconfiança também pode prejudicar você. 2. Mudança de mindset. Me torno já um profissional, mesmo que eu não seja um autor publicado, etc. Se encare, se olhe como um escritor, como um ofício mesmo, como uma profissão. E não só como um passatempo, né? Uma mera atividade de lazer. Não que escrever, não que não possa ser. Não é isso. Se doe um pouco mais, se é isso que você quer realmente fazer, escrever, então se entregue mais, comprometa mais com esse momento da escrita. E número 3, o método. E aí pensando lá naquelas 3 perguntinhas iniciais, o que, por quê e como. E aí detalhando tudo, a sinopse, a pesquisa, etc, até chegar à forma como você faz, que é o mais importante, ok? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e nos vemos por aí. Falou galera, até mais, abraço, tchau!